E aí galera do IF, vamos para mais uma revisão. Eu vou passar aqui agora métodos de aproximação numérica, como é que está aqui em cima, beleza? Vem comigo aqui, deixa eu apagar minha cara, não apagar não, diminuir, né? Beleza, então a gente vai ver aqui métodos de aproximação numérica. Antes de ser apresentado os métodos, eu vou revisar alguns conceitos iniciais. Isso aqui para fixar os conceitos e fazer vocês entenderem posteriormente os métodos, tudo bem? Para facilitar o entendimento. Então, os conceitos iniciais. Vamos lá. O primeiro conceito inicial que você deve ter em mente, claro, é o algarismo. O que significa algarismo? Algarismo nada mais é do que a representação simbólica ou um caractere de um elemento. Quais são os algarismos que temos? Os algarismos que temos é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, esses algarismos no sistema decimal, na base numérica 10. O que significa isso? Bom, existem outras bases numéricas, né, que não vem ao caso aqui, mas o sistema decimal, a numeração que nós usamos no ensino médio é o sistema decimal, beleza? Com 10 caracteres. Então esses são os algarismos que nós vamos usar, beleza? Bom, sabendo o que é um algarismo, vamos definir agora o número. O que é o número? Bom, o número para nós é a representação de uma quantidade formada por algarismos ordenados. Observe só a palavra aqui, ó, algarismos. O número, então, é formado por algarismos. Não sei se eu entendi muito bem, professor. O senhor poderia dar um exemplo aí? Vamos lá, então. Eu vou fazer uma analogia aqui com as letras e palavras, beleza? Bom, como assim? Se eu tenho os algarismos 2, eu tenho os algarismos 2 e 5, e tenho as letras P, A e R. Então eu tenho os algarismos 2 e 5 e as letras P, A, R. Bom, com os algarismos 2 e 5 eu posso formar o número 25 ou o número 52. Eu inverti a ordem, eu tenho outro número. Por isso que eu falei aqui em cima algarismos ordenados, né? Eu monto os algarismos ordenados, eu tenho um número. Então eu tenho o número 25 e o número 52 com os algarismos 2 e 5. Agora, e com as letras PAR? Com as letras PAR eu posso formar a palavra par. A palavra R. Deixa eu subir um pouco. Eu posso formar a palavra, por exemplo, RAP. Posso formar a palavra PRA. Bom, e observe só, então, com as letras eu formo as palavras. Com os algarismos eu formo os números. Então eu posso dizer que os algarismos está para as letras, assim como os números estão para as palavras. Tudo bem? Então essa é a analogia aí com a nossa língua portuguesa. Tudo bem? Então essa basicamente é a relação aí entre número e algarismo e letras e palavras. Tudo bem? Então beleza, deixa eu apagar aqui. Então o último conceito é casa decimal. O que é casa decimal? O que é casa decimal, né? Bom, o casa decimal também a gente fala bastante em sala de aula, mas às vezes os alunos podem ter dúvida. O que é casa decimal? Casa decimal em um número com vírgula
Casa decimal. E o número com vírgula, casa decimal, é a posição que um algarismo ocupa após a vírgula. Não entendi, professor. Como assim? Vamos ver um exemplo, então. Se eu tenho o número com vírgula 2,579. Bom, então, o que é casa decimal? Casa decimal é a posição que o algarismo ocupa após a vírgula. A vírgula está aqui. Deixa eu pegar uma cor vermelha. A vírgula está aqui. Então, após a vírgula, ou seja, tenho 5, 7 e o 9. Então, considerando aqui o 7. O 7 ocupa a segunda casa decimal. O primeiro é o 5, segunda casa decimal é o 7. Obviamente, terceira casa decimal é o 9. Então, eu começo a contar as casas decimais após a vírgula. Tudo bem? Então, isso são casas decimais. Então, esse número aqui tem 3 casas decimais. Beleza? Significativa. 5, 7 e 9. Ok? Bom, então sabendo o que é algarismo, sabendo o que é um número, sabendo o que é uma casa decimal, vamos para os métodos de aproximação, então. Vamos lá, então. Métodos de aproximação. Primeiro aqui eu vou mostrar o método 1. O método 1 eu vou chamá-lo de truncamento. O que significa aproximação por truncamento? Significa aproximação por truncamento. O que é truncamento? Truncamento vem do verbo truncar, ou seja, cortar, separar a partir de um ponto. Tudo bem? Isso significa truncar. Então, o que é o truncamento? Que é aproximação numérica por truncamento. Eu vou mostrar com um exemplo. Eu tenho aqui o 58,051279. Eu tenho esse número aqui e eu quero, e um problema, né, está dizendo para truncar esse número na quarta casa decimal. Truncar um número na quarta casa decimal. Bom, casa decimal eu sei o que é. E o que é a quarta casa decimal aí, né? A quarta casa decimal é só contar aqui. Aqui eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta. Eu quero truncar aqui. Truncar, já disse que vem do, significa que eu vou separar essa parte a partir daqui. Ó. Eu vou separar né, os algarismos a partir daqui. Então, eu vou escrever assim. Então, o truncamento desse número aí, eu posso escrever assim. Eu vou escrever aqui o símbolo de aproximado. Aproximadamente, então, 58,0512. Então, eu eliminei os 7, os algarismos 7 e 9 e considerei só as 4 casas decimais. Por que eu considerei as 4? Bom, foi um exemplo. Eu posso sugerir qualquer quantidade de casa decimal que seja conveniente. Então, geralmente nos problemas vão ficar claro. 5 casas decimais, com 7 casas decimais, trunca o número com 2 casas decimais. Então vai ficar claro nos problemas, tudo bem? Então você tem que saber contar as casas decimais e separar, né, os números, os algarismos que te interessam, tudo bem? Então outro exemplo aqui, eu tenho aqui 0,7281105. Nesse caso aqui, vamos então truncar ele na segunda casa decimal. Então, essa aqui é a primeira, essa é a segunda. Vamos truncar aqui. Então, a partir daqui você traça um risco. Então, como é que fica o truncamento desse número? 0,72, só isso. Então, para truncar é só desconsiderar os algarismos restantes e pegar os algarismos que te interessam, que o problema vai estar dizendo, beleza? Isso que é truncar, então. Resumindo, o que é truncar? É considerar apenas a quantidade de casas decimais
que o problema sugere, beleza? O restante você elimina. Então vamos ver agora o método de aproximação 2, que é por arredondamento. O que é arredondamento? Vamos lá, tem duas condições a ser verificadas. Vamos lá, se o primeiro algarismo a ser desconsiderado, ou seja, descartado, for, a primeira condição, maior ou igual a 5, eu vou somar 1 ao último algarismo considerado. Vamos ver aqui agora a segunda condição. Mas e se for menor do que 5? Se for menor do que 5, eu faço truncamento. Mas não entendi muito bem isso aí não, professor. Algarismo primeiro, desconsiderado, considerado, 1, 5, como assim, né? Vamos ver um exemplo então. Tem o número 35,713,8. Eu quero aproximar esse número com duas casas decimais. Vamos localizar as duas casas que serão consideradas. Está aqui. Tudo bem? Então, essa daqui é a linha que divide o que vai ser considerado e o que vai ser desconsiderado. Beleza? Então, como é que fica? Então, eu vou escrever, a parte inteira nunca vai mudar, né? 35,7. Bom, agora o último algarismo a ser considerado pode ser que mude. Então, vamos lá. Aqui, o último algarismo a ser considerado é 1. E o primeiro algarismo a ser desconsiderado é o 3. É o 3. Então, a regra aqui diz o seguinte: se o primeiro algarismo a ser desconsiderado for... O primeiro algarismo é o 3 aqui. Você vai olhar para o 3. Eu estou desconsiderando. Eu vou descartar esse 3. Se for maior ou igual a 5, eu vou somar 1. O 3 é maior ou igual que 5? Não. Então, você nem precisa ler aqui. Bom, o 3 é menor do que 5? Sim. O que eu vou fazer? O truncamento. O truncamento, então, é só copiar 1. Acabou. Só isso. Mas então é igual ao truncamento, professor? Não, não é. Vamos ver esse mesmo número aí. Agora eu vou aproximar por arredondamento, com 3 casas decimais. Vamos, então, aproximar por arredondamento com 3 casas decimais aqui, beleza? Vamos lá então. Esse mesmo número. Agora eu quero aproximar por arredondamento com 3 casas decimais. Então localiza aqui 1, 2, 3. Então aqui que vai ser separado. O 3 aqui é o último algarismo a ser considerado, ou seja, que eu vou levar, né? E o 8 é o primeiro algarismo a ser descartado. Eu vou desconsiderar ele. Então, como é que fica aqui? Então, você olha para o 8 aqui. Ó. Por que eu olho para o 8? Se o primeiro algarismo a ser desconsiderado for maior ou igual a 5. O 8 é maior ou igual a 5? É. Então, o que eu vou fazer? Somar 1 ao último algarismo considerado. Nesse caso é o 3. Então, como é que fica, então? Vai ficar 35,71. No lugar do 3 aqui, eu vou colocar 4. 3 mais 1 é 4. Beleza, eu aproximei por arredondamento. Por isso que fala arredondar, né? Arredondar, ou seja, tá faltando um pedaço aqui, então você arredonda. Você fecha o pedaço para completar o redondo aí, beleza? É como se fosse mais ou menos assim para vocês associarem. Tá faltando a parte, você completa. Então por isso fala arredondamento. O truncamento não, você trunca, ou seja, você corta, você separa, acabou. Separou, não precisa fazer mais nada. Arredondar, você completa, né?
para fechar ali, para ficar redondo, beleza? Então é isso daí. Esse método de arredondamento é muito utilizado nos postos de combustíveis. Geralmente os valores, os preços de 1 litro de combustível geralmente tem 3 casas decimais. Né? Por exemplo, o litro de combustível hoje, o litro de gasolina hoje está 4,399, ou seja, se você for lá comprar 1 litro de gasolina, você não vai pagar 4,39. O que vai acontecer? Como o valor é esse daqui, eles vão fazer uma aproximação por arredondamento, né? Como o primeiro algarismo a ser desconsiderado é maior que 5, então vai somar 1 centavo aqui, ó. Então você tem 4,39. Quando você arredonda, vai ficar 4,40, ou seja, arredondei aqui, ó, tudo bem? Então, eu somei 1 aqui, 1 centavo. 9 mais 1 dá 10. Né? Nesse caso aqui, sobe 1, 1 mais 3 dá 4. Então, dá 4,40, tudo bem? Você soma 1 centavo aí, fica 4,40. Então, arredondei, isso que é arredondar. Beleza? Então, na prática, os postos de combustíveis usam essa situação aí. Espero que tenha entendido. Até mais, galera.